Vamos por aqui, opinou Lourdes. Vimos um garoto, que aparentava ter 13 anos, pintando a parede do lado esquerdo do corredor. Paramos encantadas com sua pintura. Ele escreveu acima das gravuras, desenhos feitos por Nestorzinho, que imaginou quantas vezes Jesus sorriu quando esteve encarnado na terra. Ele dividiu a parede em espaços iguais. Havia pintado alguns, outros estavam no esboço e muitos, em branco. Veja, Rosângela, falou Lourdes mostrando a primeira pintura. Aqui é Jesus nenezinho sorrindo para sua mãe Maria, que está brincando com ele. Você desenha e pinta muito bem. Parabéns, eu disse ao Nestorzinho, que parou de pintar e veio até nós. Como você teve essa ideia? Gosta de pintar? Perguntou Lourdes. Primeiramente, agradeço isso por me elogiarem. Gosto de pintar. Desencarnei aos 10 anos. Encarnado gostava muito de desenhar, aqui dedico minhas horas de lazer à pintura. Fui, numa outra encarnação, um pintor, dediquei minha vida à pintura e a muitos vícios. Nestorzinho riu, fez uma pausa e continuou. Um dia, na aula de evangelização, escutando a passagem em que Jesus ensinava as crianças, fiquei pensando na expressão dele. Será que sorria, ou ficava o tempo todo sério? Optei pelo sorriso. Jesus sorria, conclui. E será que foi só essa vez que ele sorriu? Tive a certeza que não. Assim, resolvi pintar-o nesta parede comprida e pedi permissão para vovó Lala. Com autorização obtida, comecei a trabalhar. Lourdes sorria ao ver as pinturas. É isso que eu quero, continuou Nestor a explicar. Que as pessoas sorriam ao vê-as. Aqui imaginei Jesus recebendo carícias de sua mãe e sorrindo. Nesta, José, seu pai, dá-lhe um brinquedo que ele fez na sua carpintaria. Jesus o recebe sorrindo. Na terceira, estão os três sentados à mesa para fazer a refeição. Jesus agradece o alimento e sorri. Olhem para a quarta. O menino Jesus brinca com outras crianças e está sorrindo. Na quinta, um pássaro vem comer na sua mão. Na sexta ele está moço e anda sobre as águas. Sorri com a brisa erguendo seus cabelos. Estou desenhando Jesus adulto ensinando crianças. Nestor olhou-me e sorriu. Acho que ele sorriu o tempo todo. Depois de me observar bem, pediu. Posso pintar seu rosto entre as crianças que escutavam Jesus? Você está com a expressão de quero aprender. Ficarei contente de servir de modelo. Preciso posar? Perguntei. Não, já gravei suas feições e expressão na minha memória, respondeu Nestorzinho. Eu nunca tinha pensado no sorriso de Jesus, falou Lourdes. Vi, quando encarnada, na igreja que frequentava, a imagem de Cristo Rei. Jesus com a coroa de espinhos todo machucado. Chorei, fiquei triste. Agora vendo suas pinturas, sinto vontade de sorrir. Fiquei alegre, sinto-me bem. Que mais você irá pintar? Jesus com seus discípulos, uma quadra dele recebendo demonstrações de carinho de seus seguidores, orando no Jardim das Oliveiras. Vocês têm alguma ideia? Acho que Jesus sorriu quando Pedra afundou nas águas, opinou Lourdes. Quando nosso mestre viu que todos se alimentaram quando ele multiplicou os pães e peixes depois do Sermão do Monte, sugeri. Boas sugestões, agradeceu Nestorzinho. Deixando-o em seu trabalho fomos embora, encantadas com as pinturas criativas do jovem Nestor. Chegamos ao refeitório. Estou com fome. Fiquei ansiosa com tantas novidades e quando me sinto assim, fico faminta, exclamou Lourdes. Eu também estou com fome, expressei-me. Alimentamo-nos com um delicioso caldo, comemos pães, frutas e tomamos suco. Tudo está tão gostoso, exclamei. Não sei se vou deixar de me alimentar. Quando doente no corpo físico, alimentava-me pouco, não sentia o gosto dos alimentos. Esqueça esses momentos tristes. Aqui tudo é tão agradável, aconselhou Lourdes. Concordei com a cabeça, pois estava com a boca cheia de pão. Quando terminamos, retomamos ao nosso quarto. Depois de um descanso, fomos, Lourdes e eu, para a aula de canto, que seria na própria escola, no setor 5, da ala 3.
Lá havia várias salas. Curiosas, entramos em muitas. Vimos muitas crianças e jovens tendo aulas e tocando instrumentos musicais. Vi, surpresa, Samuel aprendendo a tocar guitarra. Ele me acenou alegremente. A maestrina Georgina nos esperava, cumprimentou-nos dando boas-vindas e explicou: a música nos enaltece. É uma grande terapia. Temos bons mestres de música e são vários os instrumentos que se pode aprender. Reunidos numa sala, havia 12 pessoas, jovens e crianças. A maestrina Georgina iniciou sua aula. Achei fácil, comecei a entender os gestos do dirigente de um coral. Quando terminou a aula, Lourdes e eu voltamos ao nosso quarto, que a turma chamava de vários modos: alojamento, cantinho, sala ou salinha, e até de casa. Sentei-me na frente da escrivaninha e fui rever a matéria da aula. Hortência aproximou-se, prestativa. Quer ajuda, Rosângela? Quero, respondi contente. Vou dizer a você como se faz esse exercício, e, por favor, verifique se é certo. Quero acabar logo, pois Isabel matriculou-me na natação e terei a primeira aula às 19 horas. Hortência ajudou-me e foi comigo até as piscinas. Rosângela, agora voltarei, pois tenho tarefas a fazer. Boa aula, despediu-se Hortência. Fui recebida por um professor que se apresentou sorrindo. Sou Rafael, estou no Flores de Maria há 3 anos. Quando encarnado, sabia nadar bem. Sofri um acidente e desencarnei numa piscina. Aconselhado pelos orientadores, continuei aqui a nadar e passei a ser instrutor de natação. Estou contente por fazer algo pelo lugar que me abrigou com tanto amor. Como desencarnou numa piscina, se sabia nadar? Perguntei curiosa. Fiz um passeio com amigos. Fomos pela primeira vez a um clube muito bonito. Encontrei uma amiga e ficamos conversando. Quando fui para as piscinas, vi 2 amigos numa delas com água até o pescoço. Não tive dúvida. Dei um mergulho de cabeça. Escutei-os gritar para que não pulasse. Achei que era brincadeira. Saltei e não vi mais nada. Acordei no hospital e, tetraplégico, havia fraturado a coluna. Não percebi que os 2 amigos estavam agachados e que a piscina era rasa. Fiquei dias hospitalizado. Tive uma parada cardíaca e desencarnei. Depois de ouvir sua história, entramos numa das piscinas. A água estava muito limpa, e sua temperatura, agradável. Rafael, pacientemente, foi me explicando tudo e a aula passou rápido. Rosângela, sua próxima aula será com outros companheiros. Você tem jeito, logo estará nadando igual a um peixinho. Rafael incentivou-me. Lourdes me esperava no refeitório para jantar. Depois de nos alimentarmos, voltamos ao nosso cantinho e encontrei tia Ana Elisa me esperando. Sentamo-nos nas poltronas e contei animada a ela tudo o que me acontecera. Titia sorria, incentivando-me a falar. Rosângela, estou muito contente com você. É isso aí, menina, ânimo e otimismo. Agora devo ir, meu turno de trabalho começa em 30 minutos. Despedimo-nos com beijos e abraços. Estava cansada, quis deitar-me. Antes de dormir, fiz uma prece de agradecimento. Ah, pensei. Se soubesse que viver desencarnada era assim, não teria tido medo da morte. Se mamãe, papai soubessem que eu estou tão bem, iriam se consolar rapidinho. No outro dia, todas acordaram alegres, e só um comentário se ouvia no quarto. Hoje é o dia da apresentação na colônia, temos de nos esforçar, porque receberemos assistentes ilustres e quase todos os moradores estarão lá para nos ouvir. Estamos eufóricas com essa apresentação tão importante. A governadora irá dar uma palestra aos adultos, sublinhado, explicou Hortência para Lourdes e para mim. Será que poderemos ir, Rosângela? Perguntou Lourdes. Eu quero ir. Gosto de festas, respondi. Quando Isabel entrou em nosso quarto, Lourdes e eu corremos para indagar e ela nos tranquilizou. Vocês irão sim. Vou acompanhar os novatos. Preparem-se, garotas, pois assim que as meninas do coral saírem, virei buscar-as. Isabel, que roupa devemos vestir? Perguntou Lourdes. Qualquer uma, menos a do uniforme do coral,
Porque nessa comemoração irão como convidadas. Nas próximas, irão como cantoras. As meninas do coral trocaram de roupa e vestiram a veste de gala, conversavam, estavam alegres. Lourdes e eu também nos arrumamos, entramos no clima da festa. Obedecendo a um sinal, as meninas foram para o setor 8, onde todos se reuniriam para, depois seguir para o pátio das convenções da colônia. Estávamos ansiosos esperando por Isabel. Quando ela veio nos buscar, descemos as escadas eufóricas. Ela reuniu um grupo de 8 novatos, entre eles o Samuel. Saímos do prédio pela frente e atravessamos a Praça da Fonte. Vamos, garotos, chamou Isabel, iremos andando até o local da apresentação. Estávamos todos curiosos e observando tudo. Passamos pelo portão, entre os setores 1 e 8, e caminhamos por uma avenida arborizada. Logo chegamos ao pátio, que era enorme e ao ar livre. A manhã estava lindíssima. Sentamo-nos nas cadeiras da frente. Vimos Valda com alguns garotos e Fátima. Fomos cumprimentar-as e as abraçamos. Minutos depois, a meninada do coral foi chegando e subindo ao palco. Aqui se respeita o horário, não há atrasos, Isabel explicou-nos. A garotada estava linda com o uniforme de gala. Encantei-me novamente com os pequeninos. Todos estavam alegres. A comemoração iniciou-se com uma linda prece e, em seguida, anunciaram o coral. Os cantores mirins cantaram muito bem. Emocionei-me. Quando terminaram, foram muito aplaudidos. Uma senhora morena, de cabelos grisalhos, muito simpática, subiu ao palco. É a nossa governadora, esclareceu-nos Isabel com admiração. Agradeço aos meus jovens cantores. Foi mais uma belíssima apresentação, disse com voz agradável. Eles foram descendo do palco e Isabel falou. Vamos sair também, meninas. Voltaremos para o educandário com a garotada do coral. Só os adultos convidados permanecerão aqui para ouvir a palestra. Saímos em silêncio. Na avenida, a caminho do Flores de Maria, começamos a conversar, a cantar e a rir. Que melodia linda! Ouvi Isabel exclamar. Não tivemos aula, fomos todos para os parques, para as quadras e o dia foi só de brincadeiras. Gostei demais da comemoração. Tive de dividir bem o meu horário, estava recebendo aulas de reforço com a professora Alice e como queria acompanhar a turma, estudava bastante. As aulas de canto eram prazerosas. Logo Lourdes e eu passamos a fazer parte do coral. Havia no educandário 3 corais e em muitas apresentações reuníamos-nos, tendo antes ensaios gerais. O primeiro coral era das crianças menores, chamadas de pequeninos, e o terceiro, dos jovens. Fiquei no intermediário. Aprendi a cantar e, assim como todos, gostei muito. Aprendi também a nadar facilmente. Queria aprender outros esportes, mas como não dispunha de horário, teria de praticá-los em períodos pré-estabelecidos. Todos da minha classe tinham aula de informática. Já dispunhamos de aparelhos que só anos mais tarde foram conhecidos na Terra. A turma auxiliou-me e aprendi rápido. Tínhamos, nessas aulas, tarefas a fazer. Após, poderíamos brincar com jogos interessantes. Nas aulas de moral evangélica a professora Esther falava do evangelho de um modo especial, com amor. Nunca havia imaginado a importância de Jesus ter estado conosco, encarnado na terra. Nessa época ainda me alimentava e gostava de fazê-lo. Lourdes, que comia bem menos, comentou, acho, Rosângela, que por causa de sua doença você foi privada de comer o que gostava e escutou tanto que deveria alimentar-se que isso ficou na sua mente. Por isso, agora está encontrando dificuldade. Achei que Lourdes tinha razão. No dia seguinte, na aula de evangelização, pedi para falar. A professora Esther permitiu e eu me queixei. Estou comendo muito. Tenho vergonha de repetir, mas sinto fome. Acho que é porque contei minha vida quando encarnada, da minha doença. Falei de mamãe insistindo para que me alimentasse, dos meus enjoos e vômitos. Terminei falando que achava os alimentos da cantina, do refeitório, deliciosos e que comia com prazer. Quando terminei, a professora Esther explicou. Rosângela,
Você está em fase de adaptação, está aprendendo a viver com o perispírito. Quando completar um ano aqui, terá aulas de como se nutrir. Não deve se preocupar por gostar de se alimentar, só deve prestar atenção para não ser gulosa. Não é bom ter gula. Você, minha querida, e sua amiga Lourdes estão certas. Queria, quando encarnada, atender sua mãe, que preocupada pedia que se alimentasse. Não conseguia atender e é porque sua doença impedia. Isto ficou na sua mente. Cada um de nós traz da Terra algo mais difícil de ser superado. E, superar é fácil, basta querer. Minha aluna, se aqui há ainda a alimentação é porque não é errado. Nada nos é tirado de uma vez. Alimente-se quando estiver com vontade. O mais importante é se sentir bem. Opiniões foram dadas. Todos ali se alimentaram e no início comeram bastante, alguns ainda o faziam. Rosângela, falou Oscar, estou aqui há 4 anos. Quando encarnado, gostava de comer. Nos primeiros meses aqui me alimentava bem. Um dia, acordei com muita vontade de comer um bolo que mamãe fazia. Não conseguia esquecer o bolo. Pedi no refeitório e a senhora que me atendeu não sabia como fazia-o. Ela pediu para que eu pensasse nele e o plasmou. Comi muito bolo. Isso acontece. Quem tem conhecimentos pode plasmar o que deseja. No seu caso, Oscar, uma trabalhadora plasmou o que você imaginou para agradar-o, esclareceu Esther. Deixei de me alimentar sem o perceber, continuou Oscar. Uma vez, só lembrei à noite que não havia comido nada durante o dia e que não estava com fome. Será assim com você, Rosângela? Compreendendo, passei a me alimentar com naturalidade, sem me preocupar com o fato. Num sábado à tarde, não havia programado nada, pensei que o dia seria livre, mas Hortência nos disse: como toda a tarde de sábado vamos ao berçário, acho que Isabel vai convidar-as a ir conosco. Berçário? Lourdes e eu indagamos ao mesmo tempo admiradas. No setor 4 de recuperação, há uma ala para os nenês. O tratamento lá é de amor. Os recém-chegados da crosta, que desencarnaram na fase infantil, os nenês, são levados para aquele setor. Lá são abrigados por um período. Nós, os jovens, temos a tarefa de cuidar deles, ou melhor, brincar com a turminha dos pequerruchos. Somos divididos em grupos e hoje é a nossa vez. Criancinhas também morrem, ou seja, desencarnam, afirmou Lourdes. Minha prima perdeu o filhinho de 1 ano. Perdeu? Estranho falar agora perdeu. Este certamente não é o termo certo. Isabel entrou no quarto, estava sempre por ali, porque Lourdes e eu éramos novatas, e foi ela quem respondeu: não, Lourdes, perdeu não é o termo certo. Perde-se somente o que pode ser achado, e não se acham filhos. Ou perde-se o que se tem. Puxa, que confusão, falou Lourdes. Rimos. Lourdes riu também. Quando encarnada, eu escutara muitas vezes o termo perdeu, ao se falar de um ente querido que desencarnara. Prestamos atenção às explicações de Isabel. De fato, só se perde o que se tem. E o que temos nós, de fato? Conhecimento, atos ou ações. O corpo carnal? Claro que não, ele nos é emprestado, tanto que o devolvemos à natureza quando temos morto. Perdem-se afetos, sentimentos? Claro que não. Vocês não continuam a amar? Continuamos, respondemos juntas. Vocês perderam os sentimentos? Indagou nossa orientadora novamente. Não, exclamamos novamente ao mesmo tempo. E o que é mais importante, os sentimentos um corpo físico? Os sentimentos, que sobrevivem ao corpo carnal, respondi. Respondeu certo, continuou Isabel esclarecendo. Então, todos nós aqui concordamos, se o amor continua, se a vida não acaba, não se perde nada. Continuamos a ser filha, mãe, avó, a ser nós mesmos vivendo de modo diferente. Compreenderam? Bem, então vamos ao trabalho. Trabalho? Perguntamos, Lourdes e eu, admiradas novamente. Trabalho, sim. Tudo o que se faz, que gera produção, ação, é considerado trabalho. Vocês vão usar o tempo de vocês para fazer algo de útil, esclareceu-nos.
Mesmo que a ação seja feita com prazer, é considerado trabalho. Gosto tanto de cuidar dos nenes. Amo fazer isso, disse Carolina. Que bom que você gosta, Carolina, comentou Isabel. Todo trabalho deve ser feito com amor, porque quando amamos o que fazemos é de fato prazeroso. Então, quando brinco com os nenês estou trabalhando. Trabalhe nem sabia, falou Melina. Rimos. Isabel pediu para Hortência que nos apresentasse a encarregada da ala para a qual nos dirigíamos. E lá fomos nós. Fomos andando pelo corredor conversando. Eu preferi observar. Havia muitos corredores que passavam pelo círculo. Admirava muito aquele imenso corredor que circundava os prédios. Logo chegamos, e Hortência explicou-nos. Aqui é o setor 4. Vamos direto para a sala onde estamos sendo esperadas. Entramos por um dos corredores que davam acesso ao prédio da recuperação. Escutei vários risos e conversas infantis. Vimos passar por nós um grupo de meninos maiores com uma turminha de garotos pequenos. Hortência explicou a Lourdes e a mim. São jovens de nosso setor que vêm ensinar diversos esportes e brincar com os meninos. Entramos numa sala, e uma senhora veio nos receber. Boa tarde, meninas. Que bom. Vejo duas novatas. Hortência apresentou-nos, e a senhora disse sorrindo, sou Catarina, vovó Cata, para a meninada e para vocês. Esta senhora tinha a expressão de uma avó. Sorriso doce, dentes muito brancos, negra e de cabelos grisalhos. Todas nós corremos para abraçá-la. Era muito gostoso o seu abraço. Senti como se uma das minhas avós me abraçasse. Cada uma das meninas foi a um dos berços e pegou um nenê acordado. Vocês, minhas jovenzinhas, disse vovó Cata, referindo-se a Lourdes e a mim, podem escolher um bebê e ficar com ele no colo. Nenes gostam de carinho. Corri até um berço. Na ficha estava escrito, Jefferson, 1 ano e 6 meses. Ele me deu os braços, querendo colo. Peguei-o, abraçando-o. Era lindo, negro, com covinhas no rosto. Jefferson, meu querido. Sou Rosângela. Que prazer. Brinquei com ele, imitando os garotos mais experientes. Beijei-o. Ele gostou. Depois de um tempo, ele se cansou, quis dormir. Ninei junto a mim, cantei baixinho as cantigas de ninar que sabia e as que estava aprendendo nas aulas de canto. Jefferson logo adormeceu. Coloquei-o no berço e vi que um outro nenê acordara, este era mais novinho. Li a ficha, Cleide, 6 meses. Peguei-a, brinquei com ela, que sorria. Passou a mãozinha em meu rosto, como a me acariciar. Vovó Cata, por 2 vezes, veio até mim orientar-me como deveria segurar o nenê. Também a fiz dormir. Pronto, garotas, as 4 horas passaram. Acabou o turno de vocês, falou vovó Cata. 4 horas, exclamei espantada. Como o tempo passou rápido. Quantas vezes por semana podemos vir aqui? Uma vez. Mas, Rosângela, poderá voltar outras vezes. Seu horário livre deverá coincidir com a necessidade deles, informou Hortência. Aqui estão seus bônus hora. Vovó Cata falou e foi dando um cupom pequeno a cada uma das meninas. Vendo que Lourdes e eu não estávamos entendendo, explicou, este cupom é o reconhecimento que vocês trabalharam, foram úteis ao local onde recebem tanto. Chama-se bônus hora. E nós podemos gastá-los em eventos, para nosso lazer ou guardá-los, falou Melina entusiasmada. Tenho muitos guardados. Hoje à noite teremos um jogo importante, os garotos vão jogar vôlei. Utilizamos o bônus hora trocando-os por ingressos para assistir alguns jogos, usar aparelhos computadorizados do horário que não nos é destinado aos estudos e ir ao teatro, na colônia. É como dinheiro? Pode-se comprar alimentos? Perguntei. Alimentos não, querida, respondeu vovó Cata. Quando quiser se alimentar, é só ir aos refeitórios. A meninada usa o bônus hora para o lazer. Dinheiro? Dinheiro é bom, neutro, a pessoa que o usa é que determina sua finalidade. Muitos aqui aprendem a trabalhar para ter algo em troca. Com o tempo aprenderão a servir pelo simples prazer de serem úteis.
A senhora trabalha 24 horas por dia, recebe bônus hora. Quis saber Karina. Todas as horas trabalhadas são computadas, respondeu vovó Catarina. Não os recebo, mas os tenho. Não preciso tê-los em mãos. Quando quero ir ao teatro, pego-os. É assim que funciona para nós que estamos há mais tempo aqui. Vocês, jovens, recebem-nos para aprenderem a lidar com a troca e para não ficarem ociosos, pois a preguiça é um vício que faz parar quem se deixa dominar por ela. Assim, os aprendizes do trabalho têm recompensas e podem desfrutar de algum lazer extra. Bem bolado. Gostei. Os garotos que vimos com os meninos pequenos e que foram para os pátios também estão trabalhando? Perguntou Lourdes. Sim, eles ensinam jogos aos meninos pequenos, cuidam deles, brincam e ganham bônus hora, respondeu a orientadora. E os pequeninos que não podem trabalhar, não vão ao teatro? Indaguei. Aqui todos podem servir, esclareceu vovó Cata. Uma garota de 4 anos pode varrer um pedaço de pátio, pode fazer pequenos favores aos orientadores, como pegar um objeto, levar um recado e, assim, ganhar seu bônus hora. Não são privados de irem se não estiverem, porém, são todos educados e incentivados a servir, e eles gostam. É o meu primeiro, exclamei beijando o bônus hora recebido. Senti uma alegria indefinida. Lembrei-me do papai no que dizia sempre, o trabalho enobrece o ser humano. Despedimo-nos da vovó Catarina com beijos. No corredor, encontramos um grupo de garotos e fomos juntos para o setor 7. Eles conversavam contentes comentando as horas trabalhadas. Eu fiquei quieta segurando meu bônus hora junto ao peito e pensando. Este não vou gastar. É o primeiro que ganhei. Vou guardá-lo para nunca esquecer da alegria e da gratidão de poder servir. As garotas foram para o jogo, e eu fiquei estudando. Queria ser boa aluna. Quando elas chegaram, conversaram animadas sobre os lances da partida de vôlei. Lourdes me disse. Rosângela, aqui todos se comportam no jogo. Não escutei xingamentos e ninguém discutiu. O juiz é imparcial e todos obedecem. Preparávamos-nos para dormir, quando vimos Hortência se arrumando para sair. Sentindo-se observada, não esperou as indagações e nos esclareceu. Vou retomar o berçário. Alguns nenês querem colo à noite. Henrique estava muito chorão, porque sua mãe está inconsolável. Como durmo pouco, vou lá trabalhar algumas horas. O que você faz com tantos bônus hora? Perguntou Lourdes. Estou juntando para trocar por uma casinha na colônia, para, no futuro, quando meus pais vierem para cá, recebê-los, respondeu Hortência. Isto é possível? Indaguei. Sim, é, respondeu Hortência esclarecendo. Com o tempo, vou ficar adulta e deixar de ser aprendiz para ser uma trabalhadora moradora deste local maravilhoso. Poderei residir na colônia e, se for permitido lá, ter uma casa e esperar meus pais. Não é maravilhoso? Ter uma casa como na terra e morar com os pais? Indaguei achando fabuloso. Sim, mas isso só quando for o tempo certo, ou seja, quando desencarnarem, respondeu Hortência. De fato é maravilhoso, exclamei. Deitei-me e, após orar, fiquei planejando e organizando o meu horário. Voltaria mais vezes ao berçário, não pelo bônus hora, mas pelo prazer de estar com os nenês. Planejei também ir com as meninas ao teatro, assistir alguns jogos e as competições de natação. Imaginando as coisas que gostaria de fazer ali, adormeci feliz. Eu estava indo muito bem na escola. Com esforço e dedicação, consegui acompanhar a turma e, quando recebi um elogio do professor Heitor, fiquei felicíssima. Rosângela, você tem dom para escrever, sua redação está muito boa, continue assim e será uma escritora. Tia Ana Elisa continuava me visitando, incentivava-me e vibrava com tudo o que eu fazia de bom. Gostava bastante dela e lhe era muitíssimo agradecida. Fazer parte do coral era bem prazeroso, gostava muito de cantar. Também aprendi a nadar e decidi parar assim que dominei todos os estilos. Só dormindo menos terei mais tempo,
Comentei com Lourdes. Dessa forma, diminui um pouquinho minhas horas de sono, conseguindo o tempo necessário para poder trabalhar como voluntária no berçário. Gostava de ir lá e também da vovó Catarina, de quem recebia beijos e abraços, que me faziam lembrar das minhas avós. Gostava demais do Jefferson e da Andréa. Eles, quando me viam, batiam palminhas, alegres. Brincava com eles no chão. Às vezes, sentava na poltrona, pegava os dois, um em cada braço. Eu me distraía e ainda ganhava bônus hora. Limpávamos nosso quarto, cada uma ao seu cantinho e, juntas, ele todo. Miriam não gostava muito de fazê-lo, e às vezes uma de nós ajudava. Um dia, durante a limpeza, Lenice e Miriam começaram a conversar. Miriam, você não pode ser desleixada assim. Você é menina, tem de ser mais caprichosa, falou Lenice. Não sou desleixada, defendeu-se Miriam. Karina disse que está cansada de ajudar. Falou que sua escrivaninha é muito bagunçada. Karina não deveria dizer isso, o armário dela é que é desarrumado. Pensei que ela era minha amiga. Sou sua amiga, falou Karina intrometendo-se na conversa. Não falei nada contra você, só comentei que havia coisas espalhadas em sua escrivaninha. Meu armário está arrumado, pois o organizei ontem. Depois, ele fica fechado, não é como sua escrivaninha que está à mostra. Lourdes e eu paramos e ficamos olhando, teme que se iniciasse uma discussão, mas Isabel entrou no quarto. Meninas, cuidado com o mau uso das palavras. Vamos parar de falar e trabalhar. Quero que cada uma faça seu serviço e aqui ninguém precisa ser ajudada. Miriam, organize o seu cantinho. Se tudo estiver em ordem fica mais fácil. Ainda bem que Isabel veio e pôs fim nessa conversa, pois já se iniciava uma discussão, pensei. Isabel sorriu para mim. Tempos depois, eu soube que os orientadores leem pensamentos. Nossa orientadora falou em tom delicado, porém firme. Podemos pelo uso da palavra instruir, consolar, apaziguar. Entretanto, se não nos vigiarmos, podemos também ferir e começar uma briga, que pode gerar rancores. Vocês, minhas queridas, têm de respeitar o local em que se encontram e aprender a não dizer nada que magoe uma outra. Lembre-se de que aqui é lindo e um local de paz, que tem disciplina e ordem. Vamos aprender a viver sem fofocas que tanto mal fazem. Todas se calaram. Retornei ao meu trabalho, pensando que Isabel tinha toda a razão. Muitas vezes iniciamos uma briga por causa de fofocas. Deveríamos dar mais valor à palavra e usá-la só para o bem. Numa tarde, durante nosso horário de trabalho no berçário, um menininho de 2 anos, deu um tapinha no rosto de Lorena e ela revidou, dando-lhe outro em sua mão. O garotinho chorou alto e sentido. Vovó Catarina pegou o menino e conversou com ele, explicando-lhe que não deveria ter batido em Lorena. Logo ele parou de chorar e vovó o entregou para outra garota. Lorena ficou encostada na parede. Vovó Catarina lhe falou delicadamente, porém séria. Lorena, quando isso acontecer é só explicar que não pode, que bater é errado, ou me chamar para que eu o ensine. Não é revidando que se educa. Lorena não respondeu, ficou quieta, só nos olhando e recebeu a metade do bônus hora. Quando acabou nosso horário e voltamos ao alojamento, Lorena chorou alto, reclamou. Que saudade da minha casa. Da minha mãe. Do meu lar eu não era obrigada a fazer nada. Mamãe fazia todas as minhas vontades. Não precisava trabalhar para ter lazer. Isabel entrou no quarto. Eu já havia notado que ela aparecia sempre que necessitávamos. Tempos depois, compreendi que Isabel estava trabalhando ligada a nós. Ela sentia quando estávamos em dificuldades e vinha rapidamente nos auxiliar e orientar. Isabel escutou quieto o desabafo de Lorena. Depois, aproximou-se, abraçou-a e falou com carinho. Lorena, meu bem, às vezes choramos de saudade, mas não devemos lamentar as dificuldades. Aqui é um lar onde todos se esforçam para viver do melhor modo possível dentro de certas regras, visando o bem-estar. Ninguém se torna perfeito só porque desencanou, mas nos melhoramos quando nos esforçamos para tal. Você não é obrigada a fazer nada.
Se não quer contribuir com as tarefas do lugar que abriga, a escolha é sua. Mas não pode com essa atitude querer que nos tornemos injustos dando-lhe créditos iguais aos que colaboram. Estudar, trabalhar, tudo isso faz parte do nosso aprendizado de conviver uns com os outros. Agora acalme-se e vá descansar. Lorena deitou-se. Isabel passou a mão sobre sua cabeça e ela adormeceu. Depois virou-se para nós que observávamos e nos informou. Pronto, meninas, Lorena acalmou-se e o sono lhe será benéfico. Continuamos olhando-a, e ela, percebendo que necessitávamos de maiores esclarecimentos, falou baixinho. Todos nós temos deficiências, necessitamos tolerar para sermos tolerados, agradar para recebermos agrados. Cada uma de nós veio do plano físico com uma história de vida, com sua experiência, e, para vivermos aqui, de modo diferente, entre outras pessoas, necessitamos nos esforçar para nos adaptar. Ficamos quietas e ela despediu-se de nós. Todos nós sentíamos falta dos nossos lares terrenos e das pessoas que amávamos. Mesmo sentindo muita saudade, eu tentava me animar, não pensando tanto e ocupando meu tempo. Fiquei deitada lembrando dos acontecimentos do dia a dia da minha casa na terra. Recordei com detalhes desde cedinho, quando mamãe se levantava, até se deitar. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Então, senti mamãe orando por mim. Rogava ela a Maria, mãe de Jesus, para me proteger. Senti o seu amor, um sentimento puro, de carinho, sem egoísmo. Minha mãezinha queria que eu estivesse bem, eu, como filha grata que era, tinha de me esforçar para isso. Orei e adormeci. Lorena acordou bem. Resolveu que não ia mais ao berçário, que não tinha jeito para cuidar de criancinhas. Arrumou outra tarefa. Era muito estudiosa, foi dar aulas de reforço para meninos maiores e gostou muito. Aprendi a jogar vôlei e basquete, mas não quis treinar nem me dedicar a esporte nenhum. Tentei aprender a tocar instrumentos musicais, flauta, violão, mas desisti, não tinha dom para música. Gostava mesmo de ir aos pátios com os garotos menores, pular corda, brincar nos brinquedos, divertia-me muito. Fiz muitas amizades e estava sempre conversando. Rosângela, disse Cecília, este é Regis. Ele joga futebol muito bem. É um esportista. Passa suas horas de lazer nas quadras. Observei o garoto, tinha talvez 11 anos, era magro e risonho. Cecília continuou a falar. Ele, encanado, foi deficiente físico. Não andava, ficava só na cadeira de rodas. Agora, sadio, realize seu sonho. Pratica todos os esportes. Regis trouxe esses desejos com ele ao desencanar, pensei. Quando encarnado deve ter tido muita vontade de brincar, jogar bola e, quando no plano espiritual pôde fazê-lo, só queria jogar. Era como eu com o alimento. Aqui, não vi ninguém com defeitos físicos nem de óculos, comentei. Não se diz defeitos, e sim deficiência, doença, corrigiu-me Cecília. Aqui, todos nós somos sádios. Se alguma criança tem o reflexo da deficiência do corpo físico, fica em outra parte para superar-a. Ainda bem, exclamei. Era muito agradável ver todos sadios e alegres. Eu estava sempre cantando e fazendo exercícios com a voz. Quando participei de uma apresentação do coral, ao subir no palco, fiquei emocionada, minhas pernas tremiam. Foi gratificante receber os aplausos. Fomos nos apresentar no Teatro da Colônia para um grupo de adultos novatos. O teatro era outro local a que eu gostava de ir. A primeira peça que fui assistir com as garotas do nosso cantinho era infantil. Encantei-me e passei a ir muitas outras vezes. Todas as peças passam mensagens de otimismo, incentivando-nos a praticar o bem e a ter esperanças. O ano letivo terminou. Fui aprovada com boas notas e passamos por um intervalo em que pudemos desfrutar de mais lazer. Aproveitei a oportunidade para ficar mais tempo no berçário. Todos os domingos pela manhã nos reuníamos nos pátios e orávamos juntos. As preces feitas normalmente eram proferidas por um dos internos e por um orientador. Tínhamos todos os dias, pela manhã e à tarde, nos pátios,
a leitura de um texto do Evangelho e, após, uma prece. Participava quem queria. Eu gostava muito de orar com o grupo, sentia-me bem e ia sempre que podia. Raramente faltava e se isso acontecia era no período da tarde em que não tinha aulas ou outras tarefas. Comecei a frequentar as bibliotecas. Havia 3 no educandário, uma em cada escola e outra grande e linda, no setor 8. Encantei-me com os livros, levava-os para o alojamento e lia-os antes de dormir. Já me sentia adaptada ao novo modo de viver, mas ainda tinha muita saudade. Consolava-me com as palavras de Hortência, que nos dizia sempre: só quem ama sente saudade. Sempre sentia meus pais, principalmente mamãe, me incentivando a estar bem e feliz. Era só pensar na minha irmã Solange, que me entusiasmava, ao escutar ia: Rosângela, aceite com alegria tudo que você está recebendo. Seja grata e merecedora de tanto carinho. Vamos amá-la sempre. Com esses incentivos daqueles a quem amava, aumentava minha vontade de estar cada vez melhor. O Natal foi uma alegria. Enfeitaram com estrelas douradas, brancas e azuis algumas partes do corredor interno. Na Praça da Fonte, montaram uma bela árvore de Natal. O coral intensificou seus ensaios e apresentou-se quase todos os dias. Também recebemos visitas de outros corais. Cantar cantigas natalinas era muito agradável. Tivemos várias palestras sobre a importância dessa festa cristã, dos ensinos de Jesus e sobre os fatos ocorriam naquela época. Gostei muito, e para que não houvesse tristeza, a movimentação era intensa. A garotada conversava animada, tínhamos muito o que fazer, ensaios, apresentações de peças teatrais, bandas de instrumentos musicais e canto solo. Lorena estava muito quieta, triste e chorona. Preocupamo-nos com ela, procuramos agradá-la, porém ela não reagiu. Isabel a transferiu. Em seu lugar veio Clara, uma japonesinha agradável, muito bonita e alegre. Perguntei à nossa orientadora para onde Lorena tinha ido, e ela me esclareceu. Para outro alojamento, onde terá um acompanhamento especializado. Não se preocupe, lá Lorena estará melhor. Compreendi que Lorena sentia muita falta dos seus entes queridos e do lar terreno e que, infelizmente, a família se desesperou, deixando-a triste. Com o tempo, a dor deles suavizaria e ela melhoraria, mas enquanto isso não acontecia, minha amiga receberia um tratamento especial para se equilibrar. Eu era grata aos meus familiares por me ajudarem e desejava que eles estivessem bem e festejassem o Natal. No dia 25, logo cedo, todos nós fomos ao pátio maior, no setor 8, e fizemos uma oração em conjunto. Após, assistimos a shows de música e canto. Foi assim o dia todo. À noite, estava tão cansada que só fiz uma pequena prece e adormeci. As atividades continuaram até o ano novo. 2 dias depois voltamos à rotina. O ano letivo começou, e passei a estudar do outro lado, na ala dos jovens, tendo aulas de outras línguas e de Esperanto. Gostei de aprender Esperanto, pois todos nós desejávamos que os povos se unissem e falassem um só idioma. O Esperanto daqui está um pouco modificado e mais fácil de assimilar. É um jeito bonito e suave de se expressar. Tive outros professores e continuamos as aulas de evangelização. Fiz inúmeras amizades, estava sempre conversando e cantando. Alegrei-me muito quando me matriculei nos cursos de nutrição e volitação. Nas aulas de nutrição, estudávamos a alimentação do corpo físico e o reflexo dele ao desencarnarmos. Para nos livrarmos desse reflexo, precisávamos aprender a viver com o corpo perispiritual, por isso, fazíamos exercícios. Nossa instrutora não indagava nada, só respondia às questões que os alunos faziam. Contávamos nossas experiências. Compreendendo o que aprendia, diminui as refeições e passei a tomar suco ou a comer algo raramente, não sentia mais falta. Comecei também a dormir menos e me senti bem melhor. Mesmo depois de ter terminado o curso, reuníamos-nos uma vez por semana para falarmos dos nossos sucessos e fazíamos exercícios juntos. Foi só com o tempo que deixei completamente de me alimentar e de dormir. Volitação é uma aula deliciosa, a garotada ama.
Embora nas aulas, como em todas, houvesse ordem, divertíamos-nos e ríamos muito. Nas primeiras tentativas, em que dificilmente se acerta, eram tombos e risadas. Mas, quando conseguíamos ficar por alguns minutos no ar, era prazeroso. Até os pequeninos aprendiam. Essas aulas aconteciam nos pátios, as primeiras na área da escola, as outras no setor 8. Eu esperava com certa ansiedade, pois sempre quisera voar. Em Canadá tinha muita vontade de viajar de avião e nunca o fizera. Em nossa turma estava Alexandra, uma garotinha de 3 anos. Ela era loura, de olhos azuis, esperta e inteligente. Ao vê-a, lembrei-me das figuras de anjos que vira pintadas nas igrejas. Depois de muitas aulas, aprendi a volitar. Alexandra aprendeu mais depressa que eu. Indaguei o porquê, nosso instrutor explicou. Ela confia mais, não tem o condicionamento que os encanados têm, de que é impossível vencer a lei da gravidade e se locomover pelo ar. Como os pássaros, exclamei. Não, querida, os pássaros movem as asas e nós não as temos. Usamos a mente, a força de vontade, respondeu ele. A colônia onde se encontra o educandário Flores de Maria é muito grande. Dela eu conhecia só o pátio das convenções, os teatros e caminho que vai até eles. Foi fantástico conhecer-a. Existem muitos prédios, jardins e avenidas arborizadas. Fizemos um passeio de aeróbus, uma excursão, com a instrutora, que nos esclareceu, aqui é o prédio da administração. Observamos tudo e fizemos muitas perguntas. Foi depois de muitas excursões que pude dizer que conheci a colônia. Tudo é muito organizado e administrado, visando o bem comum. É realmente muito prazeroso morar em uma colônia espiritual. Foi numa aula de evangelização que escutei que poderíamos ver, visitar e receber visitas de encanados. Os sentimentos nos unem, explicou o professor. A morte do corpo físico não nos separa, tanto que os encanados podem vir aqui, assim como podemos ir vê-los. Naquele momento não prestei muita atenção, pois não me interessara pelo assunto. Foi só quando Dora, uma companheira do alojamento, falou toda contente que ia receber a visita da mãe encanada, que fiquei curiosa para saber mais sobre o assunto. Ela se preparou e se arrumou toda, não queria chorar, queria se mostrar bem para que a mãe tivesse certeza que ela era feliz. Fiquei pensando como a mãe dela viria. De avião? Custaria caro. Se fosse, meus pais não viriam, pois não tinham dinheiro. Em Canadá, nunca ouvira falar dessa viagem. Seria uma novidade. Algo inventado recentemente. Não conseguia dormir, tentei ler, mas não consegui me concentrar. Levantei-me e fui procurar Isabel para que ela me esclarecesse. Não a encontrei, ela fora acompanhar Dura ao encontro. No lugar dela, estava Elisiel, um instrutor que eu já conhecia. Ao me ver, indagou gentilmente. Por que está tão inquieta? O que quer saber? Não me fiz de rogada, falei do encontro de Dura e perguntei, como isso é possível? Rosângela, você sempre teve esse corpo que agora está usando para viver aqui no plano espiritual, só que ele estava revestido do corpo carnal. Encanados podem sair com o perispírito e ir a muitos lugares. Afastam-se do corpo físico, que normalmente fica repousando, dormindo e, quando isso acontece, ficam ligados por um cordão. A morte do físico só se dá com o rompimento desse cordão. Quando eles vêm aqui, para uma visita, são conduzidos por orientadores. E eles se recordam desse encontro. Perguntei. Alguns, às vezes, como se fosse sonho, outros não, mas esses encontros os fazem sentir-se mais conformados e com a certeza de que seus afetos estão bem, respondeu Elisiel. Eu, quando encanada e doente, sonhava com minha tia, ela me trouxe aqui. Elisiel, o que faço para receber uma visita? Quando a administração da casa achar que você pode receber, eles promoverão os encontros. Mas você pode pedir se quiser. É só ir ao setor 1, na sala de pedidos e fazer o seu, orientou ele. Voltei para meu cantinho e pensei na tia Ana Elisa, pedi a ela que viesse me ver. No outro dia, logo após a aula, titia veio me ver.
Saímos para passear, sentamos num banco no pátio do setor 7. O que aconteceu, Rosângela? Por que quis que viesse veia? A senhora ouviu o meu chamado? Que bom! Já estou sabendo fazer isso. Titia, ontem à noite, Dora teve um encontro com a mãe dela que está encarnada. Quis esperar e acordada, mas não consegui. Hoje Dora estava tão alegre. Elisiel explicou-me a possibilidade desses encontros. Lembrei-me de que sonhei com a senhora e que esses sonhos foram encontros. Sim, minha sobrinha, eu ia visitar-ia para conversar e preparar-ia para a mudança de plano. Por 2 vezes a trouxe aqui. Na Praça da Fonte, interrompi. Agora me lembro de tudo. Se ia me ver, continua indo lá na Terra, para visitar-os? Sim, continuo, respondeu minha tia. Como eles estão, titia? Achava que os encarnados não poderiam saber de nós nem nós deles. Amo-os muito, quero que todos estejam bem. Seu desejo é uma oração, você querendo isso, enviais vibrações de carinho e ânimo. Vou lhe dar notícias. Seu avô paterno está doente, com uma doença incurável, que logo trará de volta ao plano espiritual. Seus outros avós estão bem. Seu pai está trabalhando muito. Mudaram para uma casa mais simples. Sua mãe tem costurado para fregueses. Quase todas as dívidas foram pagas. Seus irmãos estão com saúde, trabalham e estudam. Todos sentem sua falta. Às vezes os escuto, não sei explicar, ouço-os como se eles falassem algo para mim, baixinho. É como se pensassem lá e eu ouvisse aqui, falei. Pois é isso que acontece, Rosângela, esclareceu tia Ana Elisa. Quando eles pensam, em oração, você sente esse carinho, é a força do amor. É uma transmissão de pensamentos. Sim, você os ouve. Isso acontece com todos os que desencarnam. Quis saber curiosa. Não. Aqui no plano espiritual não existe uma regra geral. Muitos desencarnados não têm condições de receber esses pensamentos. Outros não têm nem quem pense neles e há ainda os que não se interessam pelos encarnados. E você também não recebe todos os pensamentos deles. Quando está se divertindo não sente. Quando está concentrada, estudando é. É mesmo, titia. Acho que é por isso que temos tantas atividades. Gosto muito dos incentivos de Solange, do que ela pensa. Solange tornou-se espírita, estudiosa da doutrina, sabe que pode ajudar-a com seu carinho e a motiva. Ela é uma pessoa especial. Tia Ana Elisa, poderei vê-los? Ir com a senhora visitar-os? Perguntei ansiosa. Você poderá ir vê-los quando estiver preparada. Está ainda em fase de adaptação. Quando estiver apta, poderá visitar-os. Mas aqui podemos receber visitas como sua amiga a recebeu. Quando o corpo físico adormece, amigos ou trabalhadores espirituais os ajudam a vir aqui. Eles vêm perispírito ligados por um cordão prateado ao corpo carnal. Titia, por favor, traga-os para que eu os veja, pedi. Vamos pedir esse encontro. Vou acompanhar-e ao setor 1, disse titia. Seguimos pelo círculo para chegarmos mais rápido. Dirigimos-nos para a ala de pedidos. Logo uma moça nos atendeu e anotou meu pedido. Saímos pela frente. Titia, vamos sentar aqui um pouquinho. Gosto muito da Praça da Fonte. Sentamos. Olhei para minha tia e fiquei curiosa para saber o que aconteceu com ela. Por que desencarnara tão jovem? Tia Ana Elisa, conte-me sua vida. Queria saber o que ocorreu com a senhora. Titia sorriu e começou a narrar. Nasci no lar cristão e fui amada pelos meus familiares. Adolescente, quis ser enfermeira e fui trabalhar em um hospital. Foi lá que conheci Mário, um moço bonito, de família rica, que estava tuberculoso. Ficamos amigos, e ele me contou sua vida. Disse-me que amou muito uma moça que não o quis ao saber que ele estava enfermo. Amei-o, e ele, sabendo do meu amor, pediu-me em namoro. Escondemos nossa relação de meus pais porque eles não aceitariam, por ele ser doente. A família dele também não concordaria porque eu era pobre. Pensei, iludi-me achando que aquele moço me amava. Entreguei-me de corpo e sentimento àquele amor. Mário melhorou, julgou-se curado. Não acreditou no médico,
que lhe informara ser necessário continuar o tratamento, pois ele só havia tido uma melhora. Terminou o namoro comigo, voltou para sua ex-namorada, que o aceitou, julgando-o curado. Ele mentira para ela, dizendo que não estivera tuberculoso, que o médico se enganara. Adoeci, contraí tuberculose, triste não reagi à doença, que naquele tempo era praticamente incurável, pois pouquíssimos voltavam a ser sádios. Meus pais cuidaram de mim em casa. Mário sofreu uma recaída, e a namorada o abandonou. Ele me procurou, pediu perdão, reconciliamo-nos, porém não o vi mais. Desencarnei, fui socorrido e vim para esta colônia maravilhosa. Assim que pude, aproveitei a oportunidade e fui estudar. Agora sou enfermeira. Mário desencarnou também, sofreu vagando e compreendeu que errara comigo. Pediu-me perdão novamente e eu o perdoei, porém ele não perdoara a ex-namorada. Sofreu muito e quando perdoou e rogou socorro, recebeu-o. Conversamos bastante e tornamo-nos amigos. Ele ficou alguns anos aqui na colônia, depois pediu para reencarnar e voltou ao plano físico. E eu, estou muito feliz aqui. Titia terminou sua narrativa com um suspiro e eu abracei. Admiro a senhora titia. E meus bisavós, seus pais, onde estão? Desencarnaram, pude recebê-los, e nosso reencontro foi uma festa. No momento estão reencarnados. Estão bem, visito-os sempre. Eles se esqueceram temporariamente de mim, mas o nosso amor continua e isso é bom. Vamos ampliando nossos afetos. O encontro por mim solicitado, aconteceu. Dias depois, fui avisada, 3 horas antes, de que receberia visitas. Isso para que não ficasse ansiosa por muito tempo. Nessas horas de espera, fiquei aflita, sentia minhas mãos frias e úmidas e o coração batendo rápido no peito. Tia Ana Elisa veio ao meu encontro. Vou acompanhar-a, Rosângela. Tente ficar calma. Hoje você receberá a visita de seu pai e de Solange. Achamos melhor sua mãe vir depois. Compreendi. Mamãe era a que mais sentia minha falta e, às vezes, por mais que se esforçasse para não se revoltar, pensava, por que Rosângela sofreu tanto? Era uma menina boa e inocente. Por que teve de morrer tão novinha? Solange sempre lhes explicava que a vida continuava, que reencarnamos muitas vezes e que por imprudência cometemos ações erradas e que um dia receberíamos as reações dos nossos atos, que eu era nova no corpo, mas não em espírito, que desencarnar não era castigo, fazia parte da vida. Minha mãe a escutava, tentava compreender, mas sofria muito com minha ausência. Fomos, titia e eu, ao local do encontro. Há no educandário, no setor 1, uma área para receber os encarnados. É um jardim florido, lugar muito bonito, com diversos bancos, que se chama Nosso Encontro, mas a garotada o apelidou de Mata Saudade. Lá, vi muitos internos, a maioria ansiosos como eu, esperando as visitas, outros já conversando alegres com os encarnados. Observei os visitantes e vi o cordão que os unia ao corpo físico. Titi e eu nos sentamos num banco. Ia perguntar se demoraria, quando vi papai e Solange. Quis correr para abraçá-los, mas não consegui, senti as pernas bambas. Ficamos parados por instantes nos olhando até que papai abriu os braços e eu corri, aconchegando-me nele. Como foi gostoso receber seus beijos. Solange abraçou titia, depois ficou nos olhando, notei seu olhar vivaz, observando tudo com curiosidade. Abraçou-me alegre. Rosângela, que bom rever-a bem, sadia. Que lugar lindo. Você precisa ver os outros locais, são cada um mais lindo que o outro. Mas, como estão vocês? Perguntei. Nós sentimos saudade. Papai começou a falar, dando uma pausa, sorriu e continuou, é porque amamos. Estamos conformados e nos esforçando para ficarmos bem. Encontrar-a feliz é o que nos importa. Percebi, perto de nós, um senhor que nos observava sorrindo. Ele havia trazido papai e Solange e certamente recomendara que aproveitassem o encontro, não dizendo nada de triste. De fato, era um momento importante, especial, que deveria ser de carinho.
Conversamos por minutos. Papai exclamou. Que pena que não irei recordar esses instantes tão valiosos quando acordar. Mas sentirá no íntimo a certeza de que Rosângela